Discipulado. Não deixemos de falar da justiça de Deus e do fogo eterno. Fogo eterno. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que é para servir de alerta para nós cristãos. Ao evangelizarmos, não podemos ignorar a segunda lei espiritual. O salário do pecado é a morte, mas o termo morte pode ser usado na Bíblia com várias conotações. Então nós temos que esclarecer o que é a morte eterna. Jesus falou bastante do fogo eterno, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga, onde arde com fogo e enxofre para sempre. Jesus falou bastante disso. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 11, 22, que a gente deve considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Considerai a severidade de Deus. O nosso Deus é fogo consumidor. Mas falar dessas coisas parece que está fora de moda. Há igrejas que só falam de bênção. É proibido falar de justiça de Deus, condenação eterna, inferno. Isso é proibido em certas igrejas. Ali é para agradar, atrair as pessoas, prometer bênçãos de Deus. Há outros que preferem estar no politicamente correto, ou seja, não devemos falar dessas coisas porque vão ofender aos nossos vizinhos, parentes. Eles não são crentes, então a gente evita falar dessas coisas. E há outros também que evitam falar para crentes, porque afinal de contas eles já são crentes, eles já estão na igreja, então não precisa ficar alertando sobre isso. O fogo eterno precisa ser lembrado sempre e falado para todas as pessoas. O melhor crente está sujeito a ir para o lago de fogo. O inferno vai ser lançado lá. O melhor crente, diz o apóstolo Paulo, está sujeito a isto. Ele cita ele mesmo como exemplo em 1 Coríntios 9. Mesmo tendo pregado a outros, eu posso ser desqualificado, ou seja, condenado. 1 Coríntios 9, 27. Mas ele lembra isto: quem está em pé pode cair. Não, eu estou firme, eu estou seguro, agora eu não volto atrás, eu sou crente, eu não quero mais voltar ao passado. Cuidado, meu irmão. Gradativamente você pode escorregar e cair lá, mesmo que você não tenha tido essa intenção. Crente nenhum tem intenção de cair, mas aos montes crentes estão caindo e se afastando completamente de Deus. É que eles não percebem. O escorregão leva a uma vida cristã acomodada. Dessa vida cristã acomodada começa a tolerar algumas coisas do mundo através da internet, da televisão, comidas, parentes, festas. A pessoa começa a tolerar algo do mundo. Algum problema na igreja leva a pessoa a desgostar da igreja e ele já fica triste, já não vai sempre, já começa a falhar. Daqui a pouco ele começa a aproveitar o tempo que devia ser dado lá ao povo de Deus na igreja. Ele começa a fazer outras coisas, filme, cinema, jogo de futebol, assistir algo especial na TV, um passeio, na hora em que ele deveria estar lendo a Bíblia, buscando o Senhor, em comunhão com a igreja, em culto. Ele começa a substituir por outros programas. Dali por diante a coisa vai. Outros programas chamam outros e outros. De um programa que você vai, encontra
amigos do passado, pessoas que te convidam para um outro programa social, e aí você se compromete e vai para o outro, de um para o outro, de outro para o outro, vai escorregando e daqui a pouco você já está bem frio na fé, longe de Deus, mas ainda acha que é crente, no fundo do seu coração ainda é crente. E não liga, não se preocupa em voltar. Daí por diante vai escorregando. Aí o próprio diabo já tem liberdade de Deus de agir e ele faz algumas coisas acontecerem, algumas armadilhas, um escândalo na igreja ou uma armadilha sexual. O diabo prepara armadilhas e a pessoa cai e aí já fica numa situação difícil. Não tem jeito de voltar agora, está tão difícil, eu até gostaria de voltar para a igreja, mas não consigo. Vai se afastando. Daqui a pouco você está no mundão mesmo, longe, totalmente longe de Deus. Você não quis, não desejou, mas isso aconteceu. E acontece com multidões de crentes. Portanto, o inferno tem que ser lembrado nas igrejas. Onde é que você tem ido a uma igreja assistir pregação que se fala do fogo eterno? Isso já saiu das pregações. As pregações não levam mais em consideração isto. Mas é bom a gente lembrar, nosso Deus é fogo consumidor. João 3,36, aquele que crê tem a vida eterna. O que não crê não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. O crente acomodado, a ira de Deus está pesando sobre a sua cabeça, apenas aguardando o momento de Deus fazer as coisas acontecerem. A ira de Deus é um fogo consumidor que paira sobre a cabeça do crente como uma ameaça para ver se ele volta para os caminhos do Senhor. Isso precisa ser lembrado. Nós precisamos estar dando palavras assim para os nossos irmãos que estão fraquejando, desanimando e se acomodando. E há muitos, e são muitos que estão nessa situação. Minha irmã, fale do fogo eterno, onde o verme não morre, o fogo não apaga, o sofrimento não para e não tem fim e não adianta. O Senhor nos lembra na parábola do rico e Lázaro, lá no Evangelho de Lucas, aquela situação terrível que o rico passou e ele desejava uma gota de água na língua para aliviar um pouco aquele fogo. Não deu. E ele então pediu: pai Abraão, pelo menos por misericórdia, manda alguém falar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Não adianta, eles já têm Moisés e os profetas. Se eles não estão crendo, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão crer. E a vida continua. A qualquer momento o Senhor nos chama. A qualquer momento seremos chamados a comparecer perante o Senhor pela morte ou o toque da trombeta que faz o arrebatamento acontecer. Isso pode ter lugar a qualquer momento e a sua oportunidade terá encerrado. O que não fez, não fará nunca mais por toda a eternidade. Vai arder no fogo eterno e sem jeito de voltar atrás. Não vai ter outra oportunidade. Você pode estar selando a sua oportunidade hoje, fechando a porta para nunca mais ter arrependimento. É uma atitude sua. Se fechar agora, pode ser a última oportunidade. Nós temos que ensinar isso para os novos. Não há jeito, não há maneira cristã de uma pessoa vir se convertendo devagarzinho. A gente agrada a pessoa, vai trazendo para a igreja, esperando que aos poucos ela vá se convertendo. Não existe isso. A conversão é instantânea. Não temos que ter pressa de fazer uma pessoa tomar a decisão. Infelizmente, muitos fazem. Não é para ter pressa. A pessoa precisa estar conscientizada do seu pecado, verdadeiramente
arrependida, e a nossa pregação tem que caminhar nessa direção, para ajudar a pessoa a se arrepender da vida que ela vive. Não adianta aceitar Jesus e continuar com a vida. Ele tem que se arrepender por completo e morrer, decidir tomar a cruz, morrer para o seu eu, para que possa nascer na nova vida e viver a nova vida. Mas e se ele já é crente, já teve uma experiência no passado? Ainda assim, a vida de santificação é ordem do Senhor. Caso contrário, não terá salvação. Hebreus 12, 14. Sem se santificar, crente nenhum será salvo, ninguém verá o Senhor. A santificação é a separação do mundo. A pessoa tem que estar arrependida da sua vida mundana, seus pecados, sua participação nos pecados da família. Tem que estar arrependida para poder o Espírito Santo agir nessa vida, fazendo essa vida se santificar para a salvação. A Bíblia nos fala, e seria bom que a gente estivesse falando mais sobre isto, do destino eterno. O inferno e o seio de Abraão ainda não são o destino eterno. É o lugar onde ficam as almas dos mortos, junto a Deus, no seio de Abraão, ou paraíso, ou no inferno, que é um lugar espiritual, onde ficam as almas dos perdidos, sofrendo já, é verdade. Mas ainda não é o destino final. Só depois do juízo final é que haverá o estado eterno, ou com o Senhor da Nova Jerusalém, ou no Lago de Fogo, onde as pessoas vão ser lançadas com seus corpos. Você tem seu corpo e vai ter por toda a eternidade. A única diferença é que o corpo não vai morrer mais. O seu corpo não vai mais morrer e vai ser, se for condenado, lançado no lago de fogo para sempre. Ali vai ser terrível. E no milênio, aqueles que estiverem indo adorar a Deus olharão do caminho santo, olharão e verão lá o lago de fogo e enxofre, onde serão lançadas as almas daqueles que forem condenados no juízo final. A maioria da humanidade vai ser condenada, mas somente poucos serão salvos. Jesus diz que serão muito poucos. A porta é estreita e o caminho é apertado. Inclusive, o caminho cristão é apertado também. Apesar de muitos líderes e pastores estarem facilitando, querendo asfaltar o caminho da vida cristã, não adianta. O caminho continua sendo apertado e pedregoso, difícil. Mas é assim que a pessoa vai demonstrar perseverança, que ama a Deus e que estará salva com o Senhor. Você tem que lembrar isto, tem que falar isso para os novos, os discípulos, tem que alertar os discípulos. Fale do inferno. É necessário para a convicção de pecado.